Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar uma história para você. O farol do último horizonte. Vamos lá pessoal! Capítulo 1, A Carta Sem Remetente. Em uma pequena cidade litorânea chamada Vila Serena, onde o mar parecia conversar com o vento, vivia uma jovem professora chamada Helena. Todos os dias eram parecidos. Acordava cedo, atravessava as ruas de pedra e ensinava seus alunos com dedicação. Apesar de sorrir para todos, havia um vazio dentro dela. Sentia que sua vida estava presa à rotina, como um barco ancorado que nunca conheceu o oceano. Numa manhã chuvosa, encontrou uma carta em sua caixa de correio. Não havia selo. Não havia remetente. Apenas seu nome escrito com uma caligrafia elegante. Ela abriu cuidadosamente. Se deseja encontrar o verdadeiro significado da coragem, vá até o farol do último horizonte ao nascer da próxima lua cheia. Leve apenas aquilo que o dinheiro não pode comprar. Helena releu aquelas palavras diversas vezes. Quem teria escrito aquilo? E o que significava levar algo que o dinheiro não pode comprar? Naquela noite, quase não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muitos anos, a curiosidade venceu o medo. Ela decidiu ir. Capítulo 2, A Caminhada até o Mar. Durante toda a semana, Helena não conseguiu tirar a carta da cabeça. Enquanto dava aulas, preparava atividades ou conversava com os moradores da cidade, sua mente voltava sempre à mesma pergunta: o que o dinheiro não pode comprar? Na noite da lua cheia, colocou em uma mochila apenas o essencial: uma garrafa de água, um casaco, um caderno onde escrevia seus pensamentos e uma fotografia antiga de seus pais sorrindo na praia. A foto era o objeto mais precioso que possuía, não pelo papel, mas pelas lembranças que carregava. Antes de sair, a senhora Rosa, sua vizinha, percebeu seu nervosismo. Vai viajar, minha filha? Helena sorriu discretamente. Acho que sim, embora nem eu saiba exatamente para onde. A senhora Rosa apenas respondeu: existem viagens que começam antes mesmo do primeiro passo. Essas palavras acompanharam Helena enquanto seguia pela estrada costeira iluminada pela lua. O som das ondas quebrando nas pedras parecia indicar o caminho. Após 2 horas de caminhada, ela avistou o velho farol do último horizonte. Era enorme. As pedras estavam cobertas de musgo. A pintura branca havia desaparecido quase por completo. Mesmo abandonado havia décadas, o farol permanecia firme, como um guardião esperando alguém. Ao chegar à porta de madeira, encontrou outra carta presa por uma pequena fita azul. Você chegou até aqui porque escolheu confiar. Agora entre. O verdadeiro caminho começa quando deixamos o medo do lado de fora. Helena respirou profundamente. Empurrou a pesada porta. Ela rangeu lentamente. O interior estava surpreendentemente limpo. No centro do salão havia apenas uma lanterna acesa e uma escada em espiral que desaparecia na escuridão. No primeiro degrau, outra mensagem a aguardava. Cada andar guarda uma prova. Nenhuma delas mede sua força. Todas medem seu coração. Helena segurou a lanterna e começou a subir, sem imaginar que a partir daquele instante sua vida jamais seria a mesma. Lá fora o vento aumentou. As ondas batiam com força contra os rochedos. E muito distante dali, alguém observava uma pequena luz surgir novamente no topo do farol, como se ele tivesse despertado depois de muitos anos de silêncio. Capítulo 3, O Primeiro Andar, O Salão das Lembranças. Helena subia lentamente a antiga escada de pedra. Cada degrau rangia sob seus pés, e o silêncio do farol era interrompido apenas pelo som distante das ondas quebrando contra os rochedos. Depois de muitos lances de escada, ela chegou ao primeiro andar. A porta era de madeira escura, reforçada com tiras de ferro já enferrujadas. No centro havia uma inscrição gravada: quem conhece o próprio passado caminha com mais firmeza para o futuro. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O salão era enorme. Centenas de espelhos cobriam as paredes. No início, Helena viu apenas o próprio reflexo iluminado pela lanterna. Porém, aos poucos, as imagens começaram a mudar. Em um espelho apareceu uma menina pequena correndo pela praia de mãos dadas com seus pais. Em outro, viu seu primeiro dia como professora, quando entrou na sala de aula cheia de sonhos e entusiasmo. Mais adiante surgiu o momento em que perdeu o pai. A dor daquele dia voltou como uma onda inesperada. Ela quase desviou o olhar, mas algo dentro dela dizia que precisava enfrentar aquela lembrança. As imagens continuavam surgindo. Havia momentos felizes. Havia erros. Havia escolhas que ela gostaria de ter feito de maneira diferente. De repente, uma voz suave ecoou pelo salão. Qual lembrança você apagaria se pudesse? Helena olhou ao redor. Não havia ninguém. A voz repetiu a pergunta. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes. Por fim respondeu: nenhuma.
O salão inteiro pareceu respirar. A voz perguntou novamente. Nem mesmo as que lhe trouxeram dor? Helena fechou os olhos. Foram justamente elas que me ensinaram quem eu sou hoje. Se eu apagasse minha dor, também apagaria a pessoa que me tornei. No mesmo instante, todos os espelhos começaram a brilhar. As imagens desapareceram lentamente, dando lugar a uma única porta de madeira clara que antes não existia. Ao lado dela apareceu uma pequena caixa. Dentro havia uma bússola antiga. Ela não apontava para o norte. Seu ponteiro girava lentamente até parar exatamente na direção do coração de Helena. Junto dela havia um pequeno bilhete. A melhor direção nem sempre está no mapa. Às vezes, ela já vive dentro de nós. Helena guardou cuidadosamente a bússola na mochila. Quando atravessou a nova porta, encontrou outra escada ainda mais estreita, levando ao segundo andar. Mas antes de subir, ouviu um barulho vindo do lado de fora. Era como passos caminhando sobre o telhado do farol. Ela correu até uma pequena janela. Não viu ninguém. Apenas uma sombra desaparecendo entre a neblina, rápida demais para ser reconhecida. Pela primeira vez desde que iniciara a viagem, Helena percebeu que talvez não estivesse sozinha naquele lugar. Com o coração acelerado, apertou a lanterna nas mãos e começou a subir em direção ao segundo andar, sem imaginar que a próxima prova colocaria à prova não apenas sua coragem, mas também sua confiança nas pessoas. Capítulo 4. O segundo andar. O relógio sem ponteiros. Helena continuou a subir. A escada tornava-se cada vez mais estreita, e o ar parecia mais frio a cada degrau. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, enquanto o restante permanecia mergulhado na escuridão. Quando chegou ao segundo andar, encontrou uma porta de bronze ornamentada com desenhos de estrelas, luas e ondas do mar. No centro da porta estava gravado: "O tempo nunca para, mas o coração pode aprender a caminhar com ele." Ela girou a maçaneta. A sala era circular e completamente vazia, exceto por um enorme relógio instalado na parede oposta. Era um relógio magnífico, feito de madeira escura e detalhes dourados. Mas havia algo estranho. Ele não possuía ponteiros, nem números. Apenas um círculo vazio. No chão, diante do relógio, repousava um envelope. Helena abriu cuidadosamente. Dentro havia outra mensagem: "Todos desejam voltar ao passado ou enxergar o futuro. Poucos conseguem viver o presente. Descubra o que faz este relógio voltar a funcionar." Ela caminhou ao redor da sala procurando alguma pista. Nada. Nenhuma engrenagem. Nenhuma chave. Nenhum mecanismo. Foi então que percebeu que o silêncio era absoluto. Nem mesmo o som das ondas chegava até ali. Sentou-se no chão para pensar. Durante alguns minutos, sua mente começou a viajar. Lembrou-se dos arrependimentos do passado. Depois passou a imaginar tudo o que poderia acontecer quando saísse daquele farol. E sem perceber, passou longos minutos presa entre lembranças e preocupações. De repente, ouviu a mesma voz misteriosa do primeiro andar. "Onde você está?" Helena respondeu automaticamente. "No farol." A voz tornou a perguntar: "Tem certeza?" Ela olhou ao redor, respirou fundo, fechou os olhos, sentiu o ar frio tocar seu rosto, escutou sua própria respiração, percebeu o peso da mochila em seus ombros, o perfume da madeira antiga, o calor da lanterna em suas mãos. Então respondeu calmamente: "Estou aqui, neste instante." No mesmo segundo, um forte tic-tac, tic-tac, ecoou pela sala. O grande relógio começou a funcionar sozinho. Ponteiros de luz surgiram lentamente, desenhando as horas no círculo vazio. As engrenagens escondidas despertaram após anos de silêncio. O relógio não marcava uma hora comum. Seus ponteiros pararam exatamente no símbolo do nascer do sol. A parede ao lado começou a se mover, revelando uma passagem secreta. No centro da passagem havia um pequeno pedestal. Sobre ele descansava uma chave prateada, delicadamente esculpida em forma de gaivota. Ao lado, uma nova mensagem dizia: "Quem aprende a viver o presente encontra as portas que o tempo escondia." Helena guardou a chave junto da bússola. Antes de seguir, lançou um último olhar para o relógio. Agora ele marcava o tempo normalmente. Enquanto atravessava a passagem secreta, ouviu novamente um ruído acima de sua cabeça. Desta vez não eram apenas passos. Parecia que alguém também subia as escadas do farol. Os passos eram lentos, calmos, como se aquela pessoa soubesse exatamente para onde estava indo. Helena segurou a lanterna com firmeza. Ela não estava mais apenas cumprindo uma jornada. Agora também precisava descobrir quem era o misterioso visitante que a seguia desde sua chegada ao farol do último horizonte. Capítulo 5. O terceiro andar, o guardião da luz.
Helena subiu mais um lance de escadas. Agora, o vento soprava pelas frestas das pedras, produzindo um assobio que parecia carregar vozes antigas. A cada passo, sentia que o farol estava mais vivo. Quando alcançou o terceiro andar, encontrou uma pesada porta de carvalho. Nela havia um símbolo gravado, uma chama envolvida por um círculo. Abaixo do desenho, lia-se: a verdadeira luz não elimina a escuridão. Ela mostra o caminho através dela. Helena empurrou a porta. A sala era diferente de todas as outras. Não havia espelhos nem relógios. O ambiente era iluminado por dezenas de pequenas lanternas suspensas no teto, cada uma emitindo uma luz de intensidade diferente. No centro estava sentado um homem de cabelos completamente brancos, usando um longo casaco azul marinho. Seu rosto demonstrava serenidade, mas seus olhos pareciam guardar séculos de histórias. Ele sorriu quando Helena entrou. Eu estava esperando por você. Helena deu um passo para trás. O senhor escreveu as cartas? O velho apenas respondeu: algumas perguntas têm respostas que precisam esperar. Ela permaneceu em silêncio. O homem levantou-se lentamente. Meu nome pouco importa. Durante muitos anos fui conhecido apenas como Guardião da Luz. Meu trabalho era manter este farol aceso para aqueles que haviam perdido o rumo, não no mar, mas na vida. Helena observou as inúmeras lanternas. Por que elas são diferentes? O guardião caminhou entre elas. Cada uma representa uma pessoa que passou por este lugar. Algumas chegaram cheias de esperança, outras consumidas pelo medo. Há quem tenha encontrado respostas e quem tenha desistido antes de terminar a jornada. Ele apontou para uma pequena lanterna cuja chama tremulava. Esta pertenceu a um homem que nunca conseguiu perdoar o próprio irmão. Depois mostrou outra, brilhando intensamente. Esta pertenceu a uma jovem que descobriu que a coragem não era ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Helena ouviu tudo em silêncio. Então perguntou: existe uma lanterna minha? O guardião sorriu. Ainda não. A resposta a intrigou. Por quê? Porque sua história ainda está sendo escrita. Nesse instante, o velho retirou de uma prateleira uma lanterna apagada e a entregou a Helena. Era simples, feita de cobre antigo. Esta será sua. Mas ela está apagada. Exatamente. Helena tentou acendê-la com a chama de outra lanterna. Nada aconteceu. Tentou novamente. Ainda assim, a chama não surgia. O guardião balançou a cabeça. A luz que procura não pode ser emprestada. Ela franziu a testa. Então como posso acendê-la? O velho apenas respondeu: continue sua jornada. Quando compreender quem realmente é, ela se acenderá sozinha. Antes que Helena pudesse fazer outra pergunta, um estrondo ecoou pelo farol. As janelas tremeram. O vento tornou-se violentamente forte. Lá fora, nuvens escuras cobriram a lua. O guardião caminhou até uma janela e observou o mar agitado. A tempestade chegou antes do esperado. Que tempestade? A mesma que todo viajante precisa enfrentar antes de alcançar o topo. Nesse momento, ouviram claramente passos do lado de fora da sala. Desta vez, eles pararam diante da porta. Alguém bateu 3 vezes. Toque, toque, toque. O guardião olhou para Helena com uma expressão séria. Não abra a porta. Mas do outro lado, uma voz conhecida chamou baixinho. Helena, sou eu. Era a voz de seu pai. Ela ficou paralisada. Seu pai havia partido muitos anos antes. Mesmo assim, a voz era idêntica. Cheia de carinho. Cheia de saudade. As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto a maçaneta da porta começava a girar lentamente, como se alguém do outro lado estivesse prestes a entrar. Que bom! Então vamos continuar a aventura. Capítulo 6. A voz da tempestade. A maçaneta girava lentamente. Helena permaneceu imóvel, com os olhos fixos na porta. Seu coração batia tão forte que parecia acompanhar o som da chuva que começava a cair sobre o telhado do farol. Helena, abra a porta, repetiu a voz de seu pai. Era exatamente como ela se lembrava, calma, acolhedora e cheia de afeto. As lágrimas escorreram por seu rosto. Por um instante desejou acreditar que o impossível havia acontecido. O guardião da luz colocou delicadamente a mão sobre seu ombro. Escute com o coração, não apenas com os ouvidos. Helena respirou fundo. A saudade era enorme, mas havia algo estranho. Seu pai sempre a chamava de minha pequena navegante, um apelido que só os dois conheciam. Do outro lado da porta, a voz insistia. Helena, venha comigo. Ela respondeu, ainda sem abrir. Se você é realmente meu pai, como costumava me chamar quando eu era criança? O silêncio tomou conta do corredor. A chuva parecia mais forte. O vento uivava pelas janelas. Depois de alguns segundos, a voz respondeu de forma fria. Eu não me lembro.
No mesmo instante, um grito assustador ecoou pelo farol. A voz doce desapareceu, dando lugar a um som profundo e sombrio, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. A porta tremeu violentamente. O guardião ergueu a lanterna que carregava. Sua luz se tornou intensa, preenchendo toda a sala. A sombra do lado de fora recuou. Os passos se afastaram pelo corredor, desaparecendo pouco a pouco. Helena caiu de joelhos, não por medo, mas pelo peso da emoção. Percebeu que a saudade pode nos tornar vulneráveis e que nem toda voz familiar merece ser seguida. O guardião ajudou-a a se levantar. Esta foi sua prova mais difícil até agora. O que era aquilo? Perguntou Helena. A tempestade não cria nossos medos. Ela apenas lhes dá uma voz. Helena permaneceu em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Então olhou para a pequena lanterna de cobre que carregava desde o terceiro andar. Algo havia mudado. No centro dela surgiu uma chama muito pequena, quase imperceptível. Ela não iluminava a sala, mas iluminava suas mãos. O guardião sorriu. Viu? Você não a acendeu. Ela despertou quando escolheu a verdade em vez da ilusão. Helena sorriu pela primeira vez desde que entrará no farol. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora sabia que cada desafio enfrentado fortalecia a luz que carregava dentro de si. O guardião apontou para uma estreita escada de pedra que conduzia aos andares superiores. Restam apenas 3 provas. A partir daqui, eu não posso mais acompanhá-la. Vou encontrá-lo novamente? O velho respondeu com um sorriso sereno. Se chegar ao topo, entenderá que algumas despedidas são, na verdade, reencontros. Helena agradeceu, ajustou a mochila nos ombros e iniciou a subida. À medida que subia, a luz de sua lanterna crescia lentamente. No alto do farol, porém, uma figura envolta por um longo manto escuro observava sua aproximação em absoluto silêncio. Pela primeira vez, Helena teria de enfrentar não uma lembrança ou uma ilusão, mas alguém que parecia conhecer todos os segredos do farol do último horizonte. Capítulo 7 – A Biblioteca das Marés. Helena continuou subindo. A escada parecia não ter fim. Sua pequena lanterna de cobre iluminava apenas alguns degraus à frente, mas aquela luz era suficiente para afastar a escuridão. Após uma longa caminhada, ela chegou a uma porta feita de vidro azul. Em sua superfície, gotas de água deslizavam como se a chuva caísse do lado de dentro. No centro, uma frase estava gravada em letras prateadas. Toda vida é uma história. Toda escolha escreve uma nova página. Assim que Helena tocou a maçaneta, a porta se abriu sozinha. Ela entrou. Ficou sem palavras. O salão era uma imensa biblioteca circular. Estantes de madeira alcançavam o teto, repletas de livros de todos os tamanhos. Alguns eram antigos com capas de couro desgastadas, outros pareciam novos como se tivessem sido escritos naquele mesmo dia. Mas o mais estranho era o som. Mesmo estando dentro de um farol, ouvia-se claramente o vai e vem das ondas. Em vez de piso de pedra, havia um chão de vidro sob o qual o mar se movia lentamente, iluminado por uma luz azulada. Helena caminhou entre as estantes. Cada livro tinha apenas um nome gravado na lombada. Nicolau, Isabel, Tomás, Sofia. Centenas, talvez milhares de nomes. Então encontrou um livro que fez seu coração acelerar. Na capa, em letras douradas, estava escrito: Helena. Com as mãos trêmulas, retirou o volume da estante. Era pesado. Ao abri-lo, encontrou sua infância. Cada página descrevia momentos de sua vida com riqueza de detalhes. O primeiro dia de escola, as férias na praia com os pais, o nascimento de sua paixão por ensinar, suas alegrias, seus medos, seus erros e suas vitórias. Tudo estava ali. Ela virou mais algumas páginas. Chegou ao dia em que havia recebido a misteriosa carta. As palavras eram exatamente como haviam acontecido. Assustada, continuou lendo. As páginas seguintes narravam sua chegada ao farol, o encontro com o guardião da luz e todas as provas que enfrentará. Ela fechou o livro rapidamente. Como isso é possível? Uma voz respondeu atrás dela. Porque este lugar registra as escolhas, não apenas os acontecimentos. Helena virou-se. À sua frente estava a figura encapuzada que a observava desde o alto do farol. Seu rosto permanecia escondido pela sombra do capuz. Quem é você? Sou aquele que protege o que ainda não foi escrito. A figura estendeu a mão. Continue lendo. Helena abriu novamente o livro. As páginas seguintes estavam completamente em branco. Não há mais nada. Ainda não, respondeu a figura. Então meu futuro não está decidido? O desconhecido balançou lentamente a cabeça. O passado pode ser lembrado. O presente pode ser vivido. Mas o futuro pertence às escolhas que ainda serão feitas. Helena passou os dedos pelas páginas vazias.
Sentiu um alívio que nunca havia experimentado. Percebeu que ninguém estava preso ao próprio destino. Sempre existia espaço para mudar. Nesse instante, uma pena branca apareceu sobre o livro. Ao lado dela havia uma pequena mensagem. Quem assume a autoria da própria história deixa de ser prisioneiro do destino. Quando Helena tocou a pena, ela transformou-se em um delicado marcador de páginas feito de prata. Ela o guardou cuidadosamente. O misterioso visitante deu um passo para trás. Você passou pela quinta prova, mas as últimas duas decidirão algo muito maior do que imagina. Antes que Helena pudesse fazer outra pergunta, todas as estantes começaram a tremer. Os livros abriram-se ao mesmo tempo. Milhares de páginas começaram a virar sozinhas, produzindo um som semelhante ao bater de asas de incontáveis pássaros. No centro da biblioteca, o chão de vidro começou a brilhar. Uma escada em espiral surgiu lentamente, elevando-se em direção ao penúltimo andar do farol. A figura encapuzada desapareceu na luz, deixando apenas uma última frase ecoando pela biblioteca. Nem toda a verdade conforta, mas toda a verdade liberta. Com a lanterna brilhando mais intensamente do que nunca, Helena respirou fundo e começou a subir. Ela estava cada vez mais perto do topo do farol do último horizonte e da resposta para o maior mistério de sua jornada. Capítulo 8. O penúltimo andar, a sala das escolhas. A escada de pedra parecia subir em direção ao próprio céu. Quanto mais Helena avançava, mais sua lanterna brilhava. A pequena chama que antes mal iluminava suas mãos agora projetava um círculo dourado ao seu redor. A escuridão continuava existindo, mas já não a dominava. Depois de muitos degraus, ela alcançou uma porta feita de madeira clara, lisa como se tivesse sido talhada em uma única peça. No centro havia apenas uma frase: toda escolha abre um caminho e fecha outro. Helena empurrou a porta. A sala era enorme e completamente vazia. Ou quase. No centro havia uma mesa redonda de pedra. Sobre ela descansavam 3 chaves, cada uma de uma cor diferente. A primeira era de ouro. A segunda de prata. A terceira de ferro simples, marcada pelo tempo. Ao lado das chaves havia um pergaminho. Helena o desenrolou. Apenas uma chave abrirá a porta do topo do farol. As outras conduzem a caminhos diferentes. Não existe resposta perfeita. Existe apenas a escolha que revela quem você é. Ela olhou para as 3 chaves. A de ouro brilhava intensamente, refletindo a luz da lanterna. A de prata parecia delicada e elegante. Já a de ferro era comum, sem qualquer beleza aparente. Enquanto pensava, ouviu passos atrás de si. Era novamente a figura encapuzada. Desta vez, ela retirou lentamente o capuz. Helena ficou surpresa. O rosto diante dela era muito parecido com o seu. Não era um reflexo exato. Parecia uma versão mais velha de si mesma, com cabelos grisalhos e um olhar sereno. Quem é você? Perguntou Helena. A mulher sorriu. Sou quem você pode se tornar. Helena permaneceu em silêncio. Então, este é o meu futuro? Não. Sou apenas uma possibilidade entre muitas. Ela caminhou até a mesa. A chave de ouro representa o poder. A de prata representa o reconhecimento. A de ferro representa o serviço. Nenhuma delas é boa ou má por si mesma. Tudo depende do motivo pelo qual é escolhida. Helena fechou os olhos. Pensou em tudo que viverá até ali. Lembrou-se de seus alunos. Da Senhora Rosa. Do Guardião da Luz. Dos pais. Das lições aprendidas em cada andar. Quando abriu os olhos, não olhou para a chave mais bonita. Nem para a mais valiosa. Pegou delicadamente a chave de ferro. No instante em que seus dedos a tocaram, algo extraordinário aconteceu. A ferrugem começou a desaparecer. O ferro transformou-se lentamente em um metal prateado que emitia uma luz suave. A voz da mulher ecoou pela sala. O serviço transforma quem serve. A mesa desapareceu. As outras 2 chaves dissolveram-se como poeira levada pelo vento. No fundo da sala surgiu uma imensa porta de pedra branca. No centro havia uma fechadura. Helena introduziu a chave. Ela girou suavemente. Um forte clarão iluminou todo o farol. A porta abriu-se lentamente. Do outro lado havia apenas uma estreita escada de pedra conduzindo ao último andar. Antes que Helena subisse, a mulher voltou a falar. Há apenas mais uma prova. Ela não testará sua inteligência, nem sua coragem, nem sua bondade. Ela responderá apenas uma pergunta. O que você fará com a luz que conquistou? Helena sentiu um frio percorrer seu corpo. A lanterna em suas mãos brilhava mais do que nunca. Ela olhou para cima. No fim da escada, uma intensa luz dourada escapava pela porta aberta do topo do farol. Respirou profundamente.
Então deu o primeiro passo rumo ao último capítulo de sua jornada, sem imaginar que a resposta encontrada ali mudaria não apenas sua vida, mas também a de todos que um dia buscassem o caminho do farol do último horizonte. Capítulo 8. O penúltimo andar, a sala das escolhas. A escada de pedra parecia subir em direção ao próprio céu. Quanto mais Helena avançava, mais sua lanterna brilhava. A pequena chama que antes mal iluminava suas mãos agora projetava um círculo dourado ao seu redor. A escuridão continuava existindo, mas já não a dominava. Depois de muitos degraus, ela alcançou uma porta feita de madeira clara, lisa como se tivesse sido talhada em uma única peça. No centro havia apenas uma frase: toda escolha abre um caminho e fecha outro. Helena empurrou a porta. A sala era enorme e completamente vazia. Ou quase. No centro havia uma mesa redonda de pedra. Sobre ela descansavam 3 chaves, cada uma de uma cor diferente. A primeira era de ouro. A segunda de prata. A terceira de ferro simples, marcada pelo tempo. Ao lado das chaves havia um pergaminho. Helena o desenrolou. Apenas uma chave abrirá a porta do topo do farol. As outras conduzem a caminhos diferentes. Não existe resposta perfeita. Existe apenas a escolha que revela quem você é. Ela olhou para as 3 chaves. A de ouro brilhava intensamente, refletindo a luz da lanterna. A de prata parecia delicada e elegante. Já a de ferro era comum, sem qualquer beleza aparente. Enquanto pensava, ouviu passos atrás de si. Era novamente a figura encapuzada. Desta vez, ela retirou lentamente o capuz. Helena ficou surpresa. O rosto diante dela era muito parecido com o seu. Não era um reflexo exato. Parecia uma versão mais velha de si mesma, com cabelos grisalhos e um olhar sereno. Quem é você? Perguntou Helena. A mulher sorriu. Sou quem você pode se tornar. Helena permaneceu em silêncio. Então, este é o meu futuro? Não. Sou apenas uma possibilidade entre muitas. Ela caminhou até a mesa. A chave de ouro representa o poder. A de prata representa o reconhecimento. A de ferro representa o serviço. Nenhuma delas é boa ou má por si mesma. Tudo depende do motivo pelo qual é escolhida. Helena fechou os olhos. Pensou em tudo que viverá até ali. Lembrou-se de seus alunos. Da Senhora Rosa. Do Guardião da Luz. Dos pais. Das lições aprendidas em cada andar. Quando abriu os olhos, não olhou para a chave mais bonita. Nem para a mais valiosa. Pegou delicadamente a chave de ferro. No instante em que seus dedos a tocaram, algo extraordinário aconteceu. A ferrugem começou a desaparecer. O ferro transformou-se lentamente em um metal prateado que emitia uma luz suave. A voz da mulher ecoou pela sala. O serviço transforma quem serve. A mesa desapareceu. As outras 2 chaves dissolveram-se como poeira levada pelo vento. No fundo da sala surgiu uma imensa porta de pedra branca. No centro havia uma fechadura. Helena introduziu a chave. Ela girou suavemente. Um forte clarão iluminou todo o farol. A porta abriu-se lentamente. Do outro lado havia apenas uma estreita escada de pedra conduzindo ao último andar. Antes que Helena subisse, a mulher voltou a falar. Há apenas mais uma prova. Ela não testará sua inteligência, nem sua coragem, nem sua bondade. Ela responderá apenas uma pergunta. O que você fará com a luz que conquistou? Helena sentiu um frio percorrer seu corpo. A lanterna em suas mãos brilhava mais do que nunca. Ela olhou para cima. No fim da escada, uma intensa luz dourada escapava pela porta aberta do topo do farol. Respirou profundamente. Então deu o primeiro passo rumo ao último capítulo de sua jornada, sem imaginar que a resposta encontrada ali mudaria não apenas sua vida, mas também a de todos que um dia buscassem o caminho do farol do último horizonte. Capítulo 9. O topo do farol. Helena começou a subir os últimos degraus. A escada era estreita, mas não havia mais medo em seu coração. Cada passo parecia mais leve que o anterior, como se todo o peso que carregara durante anos tivesse ficado nos andares inferiores do farol. Ao alcançar o último degrau, uma porta de vidro transparente abriu-se sozinha. Ela entrou. O topo do farol do último horizonte era diferente de tudo o que imaginara. Não havia paredes fechadas. Ao redor, enormes janelas permitiam ver o oceano em todas as direções. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons dourados, alaranjados e rosados. O mar, antes agitado pela tempestade, agora estava calmo como um espelho. No centro da sala havia apenas uma enorme chama branca. Ela não queimava madeira nem óleo. Parecia feita de pura luz. Ao lado da chama estava o Guardião da Luz. Ele sorriu ao vê-la. Você conseguiu. Helena aproximou-se. Esta é a luz do farol? Sim, mas ela não serve para guiar navios.
Então para que serve? O guardião respondeu. Ela guia pessoas que perderam a esperança. Helena permaneceu em silêncio. Então lembrou-se da última pergunta. O que você fará com a luz que conquistou? Ela olhou para a chama. Poderia permanecer ali. Poderia tornar-se a nova guardiã daquele lugar. Seria uma vida tranquila, protegida do sofrimento do mundo. Mas então pensou em seus alunos. Na Senhora Rosa. Nas pessoas que caminhavam pela vida sem saber para onde seguir. Pensou em quantos precisavam apenas de alguém que acreditasse neles. Voltou-se para o guardião. Quero levar essa luz comigo. O velho sorriu. Era exatamente a resposta que esperava ouvir. Muitos desejam possuir a luz. Poucos entendem que ela existe para ser compartilhada. Nesse instante, a grande chama começou a diminuir. Em vez de apagar, dividiu-se em milhares de pequenos pontos luminosos. Cada um entrou pela janela aberta e voou pelo céu como estrelas. Alguns seguiram em direção às cidades. Outros cruzaram montanhas. Outros desapareceram além do horizonte. Por fim, uma pequena luz aproximou-se de Helena e entrou delicadamente em sua lanterna de cobre. A chama tornou-se firme, clara e constante. O guardião retirou o antigo casaco azul marinho que usava. Colocou-o sobre os ombros de Helena. Ela sorriu, emocionada. Então, agora sou a nova guardiã da luz? O velho balançou a cabeça. Não. Helena estranhou. Não. O mundo já teve guardiões suficientes. Ela guardou a explicação. O velho concluiu. O mundo precisa de pessoas que ensinem outras a encontrar a própria luz. Naquele instante, Helena compreendeu. Sua missão nunca fora permanecer no farol. Era voltar para casa. Voltar para sua escola. Para seus alunos. Para sua cidade. Levar consigo tudo o que aprenderá. Ela abraçou o guardião. Quando deu um passo para trás, ele já não estava mais ali. Nem o grande salão. Nem a chama branca. Helena encontrava-se novamente na entrada do farol. O sol iluminava a manhã. Os pássaros voavam sobre o oceano. Parecia que apenas alguns minutos haviam se passado. Ela olhou para a mochila. A bússola continuava ali. A chave transformada em prata. O marcador de páginas. A fotografia dos pais. E a pequena lanterna, agora acesa por uma chama que jamais se apagaria. Helena iniciou o caminho de volta para a Vila Serena. Sabia que muitas pessoas jamais acreditariam em sua história. E isso não importava. Porque as maiores transformações nem sempre podem ser explicadas. Elas apenas podem ser vividas. Enquanto caminhava pela estrada costeira, o velho farol permaneceu silencioso. Mas quando Helena desapareceu na curva do caminho, uma nova carta surgiu sobre a antiga mesa da entrada. Na frente do envelope estava escrito apenas: para aquele que um dia acreditar que ainda existe esperança. O farol do último horizonte aguardava seu próximo visitante. Segunda jornada. Capítulo 10. O menino que não acreditava em milagres. 5 anos se passaram desde que Helena retornou à Vila Serena. A cidade continuava pequena e tranquila, mas quem a conhecia percebia que algo havia mudado. A professora Helena já não ensinava apenas matemática, história ou literatura. Suas aulas falavam sobre coragem, amizade, respeito e esperança. Ela nunca contou a ninguém o que realmente acontecerá no farol do último horizonte. Guardou o segredo em seu coração. A lanterna de cobre permanecia em sua casa, sobre uma pequena estante de madeira. Sua chama jamais diminuía. Nem mesmo o vento mais forte conseguia apagá-la. Em algumas noites, porém, a chama tremulava sem motivo aparente. Helena sabia o que aquilo significava. Alguém em algum lugar precisava de ajuda. Naquela mesma época, um garoto de 12 anos chamado Daniel chegou à cidade com sua avó. Os dois haviam perdido quase tudo em uma grande enchente que destruíra a pequena casa onde moravam. Desde então, Daniel deixará de acreditar em muitas coisas. Não acreditava mais na sorte, nem na felicidade, muito menos em milagres. Era um menino inteligente, mas fechado. Quase não conversava com ninguém. Na escola, sentava-se sempre no fundo da sala. Enquanto os outros alunos brincavam no recreio, ele preferia observar o mar em silêncio. Helena percebeu isso desde o primeiro dia. Não tentou fazer perguntas. Sabia que algumas dores precisam de tempo antes de encontrarem palavras. Certa tarde, depois da aula, Daniel caminhava sozinho pela praia quando viu um velho pescador sentado sobre uma pedra. O homem observava o horizonte. Sem desviar os olhos do mar, perguntou: "Você consegue vê-lo?" Daniel olhou em volta. "Ver o quê?" "O farol. Não existe nenhum farol por aqui." O pescador sorriu. "Para quem perdeu a esperança, realmente não existe." Daniel franziu a testa. Quando voltou a olhar para o mar, o velho já havia desaparecido.
Havia apenas uma rede de pesca abandonada sobre a areia. Naquela noite, Helena acordou assustada. A lanterna de cobre brilhava mais intensamente do que nunca. Ao lado dela havia um envelope que não estava ali antes. Ela o abriu lentamente. Dentro havia apenas uma frase: "A luz que recebeu deve agora conduzir outro viajante." No verso, um único nome estava escrito: Daniel. Helena ficou imóvel. Depois de tantos anos, o farol do último horizonte a chamava novamente. Mas desta vez ela não seria viajante. Seria guia. Na manhã seguinte, enquanto Daniel caminhava distraído pela praia, Helena aproximou-se dele. Sorriu com gentileza. "Daniel, você acredita que algumas viagens começam antes mesmo de darmos o primeiro passo?" O garoto deu de ombros. "Eu não acredito em viagens que mudam a vida." Helena olhou para o horizonte, onde uma fina camada de neblina começava a cobrir o mar. Então respondeu com tranquilidade: "Eu também não acreditava. Até encontrar um farol que só aparece para quem está pronto para mudar." Daniel riu, achando que era apenas uma história. Mas naquele exato instante, bem distante, além das ondas, uma pequena luz surgiu por alguns segundos no horizonte. Era tão fraca que quase podia ser confundida com uma estrela. Quase. Capítulo 11 – O convite da luz. Na manhã seguinte, Daniel tentou esquecer a conversa com Helena. Um farol que aparece para quem está pronto para mudar? Parecia apenas uma história inventada para animar um menino triste. Ainda assim, aquela pequena luz que surgira no horizonte não saía de sua cabeça. Na escola, Helena conduziu a aula como de costume. Em vez de começar pelo livro, escreveu apenas uma pergunta no quadro: "O que faz uma pessoa continuar quando tudo parece perdido?" Os alunos levantaram as mãos. "A família", respondeu uma menina. "A fé", disse outro. "Os amigos", completou um terceiro. Helena sorriu para todos. Daniel permaneceu em silêncio. No fim da aula, ela se aproximou dele. "Você não respondeu." Ele abaixou os olhos. "Porque eu não sei." Helena não insistiu. Apenas lhe entregou um pequeno caderno de capa azul. "Escreva nele sempre que sentir vontade. Não precisa mostrar a ninguém." Às vezes, colocar os pensamentos no papel ajuda a enxergar caminhos que antes estavam escondidos. Daniel agradeceu com um discreto aceno de cabeça. Naquela noite, sem saber por que abriu o caderno, escreveu apenas uma frase: "Se existe um caminho para recomeçar, eu gostaria de encontrá-lo." Assim que terminou, uma rajada de vento entrou pela janela do quarto. As páginas do caderno começaram a virar sozinhas. Quando pararam, havia um desenho que antes não existia. Era o contorno de um farol. No alto da página, surgiram lentamente palavras escritas com a mesma caligrafia elegante da carta que Helena receberá anos atrás. "Encontre-me na praia ao nascer do sol." Daniel arregalou os olhos. Passou a mão sobre a folha. A tinta era real. Seu coração acelerou. Antes mesmo de o sol nascer, ele caminhou até a praia. A areia ainda estava fria e o mar permanecia envolto por uma névoa espessa. No mesmo rochedo onde encontrara o velho pescador dias antes, havia agora uma pequena caixa de madeira. Dentro dela estavam 3 objetos: uma bússola antiga, uma pequena lanterna de cobre e uma carta dobrada. Daniel abriu a carta. "Todo viajante recebe apenas o necessário para começar. O restante será conquistado durante a caminhada." No verso havia apenas uma direção: "Siga a luz quando ela surgir sobre o mar." Naquele instante, a névoa começou a se abrir lentamente. Ao longe, muito além das ondas, uma luz branca brilhou 3 vezes. 1, 2, 3. Então, como se tivesse emergido das profundezas do oceano, o farol do último horizonte apareceu novamente. Mas estava diferente. Suas paredes pareciam novas. Sua luz era mais intensa. E na entrada, uma única pessoa aguardava o novo viajante. Era Helena. Ela sorriu ao ver Daniel se aproximar. "Bem-vindo, Daniel." "Então, tudo aquilo era verdade?" Helena olhou para o farol e respondeu com serenidade: "A verdade sempre esteve aqui. Apenas esperava o momento em que você estivesse pronto para enxergá-la." Daniel respirou fundo. Sem perceber, deu o primeiro passo em direção ao farol. E naquele instante, a porta se abriu sozinha, como se o lugar o reconhecesse. Uma nova jornada estava prestes a começar. Capítulo 12 – A primeira prova de Daniel. Daniel parou diante da enorme porta do farol do último horizonte. Era muito maior do que imaginava. As pedras antigas pareciam guardar séculos de histórias, e a luz que vinha do alto iluminava a névoa como um convite silencioso. Helena colocou a mão em seu ombro. "A partir daqui, eu posso caminhar ao seu lado, mas não posso enfrentar as provas por você." Daniel respirou fundo. "E se eu falhar?" Helena sorriu.
Todos falham em algum momento. O importante é não desistir de continuar. Ela empurrou a porta. O velho rangido ecoou pelo salão de entrada. Tudo parecia igual ao que Helena havia encontrado anos antes: a escada em espiral, a lanterna sobre a mesa e o silêncio profundo que envolvia o lugar. Mas havia uma diferença. No primeiro degrau estava escrito: cada viajante percorre um caminho único. Daniel olhou para Helena. Você viu essa frase quando veio aqui? Ela balançou a cabeça. Não. O farol nunca se repete. Os dois começaram a subir. Depois de alguns minutos, chegaram ao primeiro andar. A porta era feita de madeira escura, mas não havia espelhos do outro lado, como acontecerá com Helena. Ao entrar, Daniel encontrou um enorme jardim. O céu era azul. Pássaros cantavam. Flores de todas as cores balançavam ao vento. No centro havia uma grande árvore cheia de frutos dourados. Tudo parecia perfeito. Este lugar é lindo, disse Daniel. Helena permaneceu perto da entrada. Tome cuidado. Nem tudo que parece perfeito é verdadeiro. Daniel caminhou até a árvore. Os frutos brilhavam como ouro. Ao tocar um deles, ouviu uma voz doce. Se comer este fruto, nunca mais sentirá tristeza. Outra voz surgiu entre as folhas. Nunca mais perderá ninguém. Uma terceira sussurrou. Nunca mais terá medo. Daniel ficou imóvel. Quem não desejaria uma vida sem sofrimento? Estendeu a mão para colher um dos frutos. Então lembrou-se da enchente. Lembrou-se da casa onde morava. Das dificuldades. Da saudade. E também das pessoas que o ajudaram depois da tragédia. Percebeu que, apesar da dor, ainda existiam momentos felizes. Retirou lentamente a mão. Não quero esquecer minha tristeza. As vozes silenciaram. Helena observava tudo em silêncio. Daniel continuou. Porque foi ela que me ensinou a valorizar quem ainda está comigo. Assim que terminou de falar, os frutos dourados desapareceram. A árvore transformou-se em um majestoso carvalho de folhas verdes. Na base do tronco surgiu uma pequena caixa. Dentro dela havia uma semente envolta por um pano branco. Ao lado, um bilhete dizia: a esperança não nasce pronta. Ela precisa ser plantada todos os dias. Daniel guardou cuidadosamente a semente no bolso. Nesse instante, o jardim começou a desaparecer. As flores tornaram-se pequenos pontos de luz. O chão transformou-se novamente em pedra. Uma nova escada apareceu diante deles. Helena sorriu, orgulhosa. Você venceu a primeira prova. Daniel olhou para a pequena semente em sua mão. Parece tão simples. Helena respondeu. As maiores mudanças quase sempre começam com as menores coisas. Enquanto subiam para o próximo andar, uma brisa atravessou o farol. Ao longe, um relógio antigo começou a tocar. 1, 2, 3 badaladas. Daniel olhou para cima. Sentiu que alguém os observava das sombras. Mas desta vez não havia medo em seu coração. Havia curiosidade. E uma pequena esperança que começava a crescer, como a semente que acabará de receber. Capítulo 13 – O relógio das horas perdidas. Daniel e Helena continuaram a subir em silêncio. As 3 badaladas do relógio ainda ecoavam pelo farol, misturando-se ao som distante do mar. A cada degrau, a lanterna de Daniel emitia uma luz um pouco mais forte, como se respondesse ao seu próprio coração. Depois de uma longa subida, chegaram diante de uma porta de bronze. Nela estava gravada a imagem de uma ampulheta cercada por estrelas. Abaixo, uma inscrição dizia: o tempo pode levar muitas coisas, mas também oferece novas oportunidades àqueles que aprendem a esperar. Daniel empurrou a porta. O ambiente era amplo e iluminado por centenas de relógios pendurados nas paredes. Havia relógios de bolso, relógios de torre, relógios de sol e relógios de madeira entalhada. Nenhum deles marcava a mesma hora. Alguns giravam para frente. Outros andavam para trás. Alguns estavam completamente parados. No centro da sala havia um relógio gigantesco sem ponteiros, apoiado sobre um pedestal de mármore. Ao lado dele, um envelope. Daniel abriu a carta. Muitos acreditam que perderam tempo. Mas o tempo jamais se perde. Ele apenas ensina de maneiras diferentes. Descubra o que faz este relógio voltar a funcionar. Daniel observou o enorme relógio. Tentou girá-lo. Nada aconteceu. Procurou uma chave. Não encontrou. Olhou para Helena. Ela sorriu. Desta vez, a resposta também não está nas mãos. Daniel caminhou lentamente pela sala. Enquanto passava pelos relógios, começou a ouvir vozes. Uma dizia: se eu tivesse começado antes. Outra sussurrava: já é tarde demais. Uma terceira lamentava: perdi minha chance. As vozes aumentavam, enchendo o salão de arrependimentos. Daniel fechou os olhos. Pensou na enchente. Pensou em tudo que perderá.
Por um instante desejou voltar no tempo e impedir que aquilo acontecesse. Mas logo percebeu que se pudesse apagar aquele dia, também apagaria as pessoas que conhecera depois, a força que descobrira em si mesmo e o caminho que o trouxera até o farol. Abriu os olhos e falou em voz alta: eu não posso mudar o que passou, mas posso escolher o que farei daqui para frente. No mesmo instante, um forte tic-tac, tic-tac, ecoou pela sala. O grande relógio começou a funcionar. Ponteiros de luz surgiram lentamente e passaram a girar com suavidade. Todos os outros relógios acompanharam o movimento. Pela primeira vez, marcavam exatamente a mesma hora. O salão foi preenchido por uma luz dourada. No pedestal apareceu um pequeno relógio de bolso antigo e delicado. Na tampa havia gravada uma árvore com raízes profundas. Ao abri-lo, Daniel viu que ele não marcava horas. No lugar dos números havia apenas uma palavra: agora. Ao lado, um bilhete dizia: quem valoriza o presente constrói um futuro que vale a pena recordar. Daniel guardou o relógio no bolso, ao lado da semente. Nesse momento, a parede ao fundo começou a se abrir lentamente, revelando uma nova escada. Mas antes que dessem o primeiro passo, uma voz familiar ecoou pelo salão: Daniel. Ele se virou. No outro lado da sala estava uma menina de sua idade. Era Sofia, sua melhor amiga da cidade onde morava antes da enchente. Ela sorriu e acenou: venha, encontrei um caminho de volta para casa. Daniel ficou sem respirar. Ele tinha certeza de que Sofia havia se mudado para muito longe, e nunca mais tivera notícias dela. Helena observou a cena em silêncio. Sabia que o farol nunca criava ilusões sem um motivo. A pergunta era apenas uma: aquela era realmente Sofia ou apenas mais uma prova? Capítulo 14 – A Porta das Vozes Perdidas. Daniel permaneceu imóvel. Seu coração acelerou ao ver Sofia parada do outro lado da sala. Ela usava o mesmo casaco vermelho que vestia no último dia em que brincaram juntos, antes da enchente mudar suas vidas. Ela sorriu. Daniel, finalmente encontrei você. A voz era idêntica. O jeito de sorrir também. Ela estendeu a mão. Vamos embora. Não precisamos continuar subindo. O caminho para casa está aqui. Daniel deu um passo à frente. Mas então lembrou-se da história que Helena lhe contará sobre uma voz que imitou seu pai. Olhou discretamente para a professora. Helena não disse uma única palavra. A prova era dele. Daniel respirou fundo. Se você é mesmo a Sofia. A menina sorriu. Sou sim. Então me diga, qual era o nome da pequena tartaruga que encontramos na praia quando tínhamos 8 anos? Sofia respondeu imediatamente. Luna. Daniel abaixou a cabeça. A resposta estava errada. A tartaruga se chamava Estrela. Ele nunca havia contado esse detalhe a ninguém. A menina deu mais um passo. Seu sorriso começou a desaparecer. Seus olhos perderam o brilho. Sua voz tornou-se grave. Isso não importa. Venha comigo. Daniel permaneceu firme. Não. O salão inteiro tremeu. O casaco vermelho começou a se desfazer em sombras. O rosto da menina tornou-se indistinto, como se fosse feito de fumaça. As paredes do salão foram tomadas por um vento gelado. A figura ergueu os braços. Centenas de vozes surgiram ao mesmo tempo. Eram vozes de pessoas conhecidas, desconhecidas, jovens e idosas. Todas repetiam frases que alimentavam o medo. Você nunca será suficiente. Vai fracassar. É melhor desistir. Você está sozinho. Daniel sentiu um aperto no peito. Por um instante quase acreditou nelas. Então levou a mão ao bolso. Sentiu a pequena semente. Depois tocou o relógio de bolso. Abriu. A única palavra gravada continuava ali. Agora. Ele sorriu. Fechou os olhos e falou com firmeza. Essas vozes falam do meu medo, não da verdade. Sua lanterna brilhou intensamente. A luz espalhou-se pelo salão como os primeiros raios do amanhecer. Uma a uma, as vozes desapareceram. As sombras dissolveram-se no ar. O silêncio voltou. Quando Daniel abriu os olhos, a menina havia desaparecido. No lugar onde ela estava havia uma pequena pena branca. Helena aproximou-se. Você descobriu algo importante hoje. Daniel abaixou-se e pegou a pena. Descobri que nem toda a voz merece ser ouvida. Helena sorriu. Exatamente. Ao lado da pena surgiu uma nova mensagem. A coragem não é acreditar em todas as vozes. É aprender a reconhecer aquela que conduz à verdade. Daniel guardou cuidadosamente a pena junto da semente e do relógio. Nesse instante, uma passagem secreta abriu-se na parede. Os degraus que levavam ao próximo andar eram diferentes dos anteriores. Feitos de cristal, refletiam a luz da lanterna em milhares de pequenas estrelas. Enquanto começavam a subir, Helena percebeu algo curioso.
A lanterna de Daniel brilhava quase tão intensamente quanto a sua. Ela compreendeu que o garoto estava muito mais próximo do final da jornada do que imaginava. No alto da escada, porém, uma grande porta dourada os aguardava. Sobre ela estava gravada apenas uma pergunta: o que você está disposto a oferecer para que outra pessoa encontre a esperança? Daniel parou diante da porta. Sentiu que a resposta para aquela pergunta definiria não apenas o restante da viagem, mas também quem ele seria pelo resto da vida. E atrás da porta, uma luz ainda mais intensa do que a do topo do farol começava a escapar pelas frestas. Capítulo 15 – O coração da luz. Daniel permaneceu diante da grande porta dourada. A pergunta gravada nela parecia pulsar junto com as batidas de seu coração. O que você está disposto a oferecer para que outra pessoa encontre a esperança? Ele tentou responder imediatamente. Eu ofereceria meu tempo. A porta permaneceu fechada. Pensou mais um pouco. Eu ofereceria meus bens. Nada aconteceu. Olhou para Helena. Ela continuava em silêncio. Seu papel era apenas acompanhar. A resposta precisava nascer do coração de Daniel. O menino fechou os olhos. Lembrou-se de tudo o que viverá. Da enchente. Da tristeza. Do dia em que chegou à escola sem vontade de conversar com ninguém. E lembrou-se de Helena. Ela nunca tentou obrigá-lo a sorrir. Nunca disse que tudo ficaria bem. Apenas caminhou ao seu lado, respeitando seu tempo. Então Daniel compreendeu. A esperança não era um presente que se entregava em uma caixa. Era algo que se construía na companhia de alguém. Ele respirou fundo e respondeu: estou disposto a oferecer a mim mesmo. Meu tempo, minha escuta, minha amizade e minha coragem para caminhar ao lado de quem precisar. Assim que terminou de falar, a porta dourada brilhou intensamente. Um som suave, como de um sino ao longe, ecoou por todo o farol. A porta se abriu. Do outro lado havia um jardim iluminado por milhares de pequenas luzes. No centro crescia uma árvore gigantesca. Seu tronco era largo como uma casa. Os galhos alcançavam o céu. E, em vez de frutos, ela carregava pequenas lanternas acesas. Cada lanterna tinha uma cor diferente. Algumas brilhavam intensamente. Outras tremeluziam, quase se apagando. Daniel caminhou até a árvore. Ao tocar um de seus galhos, ouviu centenas de vozes. Eram risadas de crianças, palavras de incentivo, abraços, pedidos de desculpas, histórias de recomeços. A árvore parecia guardar todos os atos de bondade já realizados por pessoas comuns. Helena aproximou-se e falou baixinho: esta é a árvore das luzes compartilhadas. Quem a plantou? Antes que ela respondesse, uma voz conhecida ecoou pelo jardim. Ninguém. Os dois se viraram. O antigo guardião da luz apareceu caminhando lentamente entre as raízes da árvore. Seu sorriso continuava o mesmo. Sereno. Acolhedor. Daniel ficou surpreso. O senhor. O guardião fez um gesto gentil. Cada pessoa que ajuda outra a seguir em frente faz nascer uma nova raiz. Cada gesto de bondade fortalece o tronco. Cada esperança reacendida acende uma nova lanterna. Daniel olhou para o alto. Percebeu que algumas lanternas estavam apagadas. Por que essas não brilham? O guardião respondeu: porque representam pessoas que ainda acreditam estar sozinhas. Enquanto dizia isso, retirou do bolso uma pequena chama branca. Era igual à que Helena havia recebido anos antes. Ele a entregou a Daniel. Esta luz não pertence a você. Também não pertence ao farol. Ela pertence a todos aqueles que ainda precisam encontrá-la. Daniel segurou cuidadosamente a pequena chama. Assim que ela tocou sua lanterna, a luz tornou-se mais intensa do que nunca. Ao mesmo tempo, uma das lanternas apagadas da árvore voltou a brilhar. Depois outra. E mais outra. Como estrelas surgindo no céu da noite. O guardião sorriu. Está vendo? A esperança nunca diminui quando é compartilhada. Ela se multiplica. Nesse instante, a árvore começou a balançar suavemente, embora não houvesse vento. Lá no alto, entre os galhos, uma porta feita de pura luz apareceu lentamente. O guardião levantou os olhos. Chegou a hora da última etapa. Helena respirou fundo. Mesmo para ela, aquele caminho era desconhecido. Ela jamais havia visto aquela porta. O guardião olhou para os dois e disse: o topo do farol não é o fim da jornada. É apenas o começo de uma missão muito maior. Daniel e Helena trocaram um olhar. Juntos deram o primeiro passo em direção à escada luminosa que levava à misteriosa porta entre os galhos da árvore das luzes compartilhadas. O maior segredo do farol do último horizonte estava prestes a ser revelado. Capítulo 16 – O Portal das Estrelas. Daniel e Helena começaram a subir a escada de luz. Cada degrau parecia sólido, embora fosse feito apenas de pequenos pontos luminosos.
A cada passo, a árvore das luzes compartilhadas ficava menor abaixo deles, até parecer apenas uma estrela brilhando no centro do farol. Ao chegarem ao último degrau, encontraram uma grande porta formada por constelações. Não havia madeira, pedra ou metal. Era como se o próprio céu tivesse se transformado em uma passagem. No centro da porta havia apenas um símbolo, uma estrela cercada por um círculo. Quando Daniel se aproximou, a porta abriu-se em silêncio. Do outro lado não havia um salão, nem uma biblioteca, nem um jardim. Havia um céu infinito. Milhares de estrelas brilhavam ao redor, mas nenhuma parecia distante. Era como caminhar entre elas. Daniel olhou para baixo. Não existia chão. Mesmo assim, seus pés encontravam apoio em um caminho de luz. Helena também ficou maravilhada. Nunca estive aqui, confessou. O guardião caminhava alguns passos à frente. Poucos chegam até este lugar. Enquanto avançavam, Daniel percebeu pequenas esferas luminosas flutuando ao redor. Dentro de cada uma havia cenas da vida de pessoas desconhecidas. Em uma delas, um médico consolava um paciente. Em outra, uma criança dividia seu lanche com um colega. Mais adiante, um bombeiro carregava um cachorro resgatado de um incêndio. Em outra esfera, uma senhora idosa ensinava uma menina a ler. Daniel observava tudo em silêncio. O que são essas luzes? O guardião respondeu. São momentos em que alguém escolheu fazer o bem, mesmo quando ninguém estava olhando. Helena sorriu. Então cada gesto de bondade deixa uma marca? Sim. Nenhum ato sincero desaparece. Alguns transformam uma pessoa. Outros transformam gerações. Continuaram caminhando. Depois de algum tempo, chegaram diante de um enorme lago de águas cristalinas. A superfície refletia não o céu, mas o coração de quem a observava. Daniel olhou para a água. No reflexo, viu a si mesmo muitos anos no futuro. Era um adulto. Trabalhava cercado por crianças. Contava histórias. Ensinava. Sorria. Helena também olhou. Viu seus antigos alunos, agora adultos, ajudando outras pessoas, formando uma corrente de bondade que parecia não ter fim. Ela emocionou-se. O guardião explicou. Este é o lago das possibilidades. Ele não mostra o futuro. Mostra aquilo que pode acontecer quando escolhemos viver de acordo com a luz que carregamos. Daniel sorriu. Pela primeira vez desde a enchente, conseguiu imaginar um futuro feliz. Nesse instante, uma estrela caiu lentamente sobre o lago. Ao tocar a água, transformou-se em um pequeno barco branco. Sem remos. Sem velas. Apenas esperando. O guardião voltou-se para os dois. A última travessia precisa ser feita. Para onde esse barco nos levará? Perguntou Daniel. O velho olhou para o horizonte, onde uma luz dourada começava a surgir. Para o lugar onde nasceu a primeira chama do farol do último horizonte. Daniel sentiu um arrepio. Existe um lugar assim? O guardião sorriu. Sim. E é ali que vocês descobrirão porque o farol nunca foi apenas um edifício à beira-mar. Era algo muito maior. Os três entraram no pequeno barco. Sem que ninguém o tocasse, ele começou a deslizar sobre as águas tranquilas. Ao longe, uma ilha envolta por névoa surgia lentamente. No centro dela brilhava uma única árvore dourada, cuja copa parecia tocar as estrelas. Daniel apertou a lanterna contra o peito. Sentia que estava prestes a descobrir a origem de toda a luz que havia guiado sua jornada. Capítulo 17. A Ilha da Primeira Chama. O barco branco deslizava sem fazer o menor ruído. O lago parecia infinito, refletindo um céu repleto de estrelas. Não havia vento, e ainda assim o barco seguia seu caminho, como se fosse conduzido por uma força invisível. Daniel observava a ilha que crescia lentamente diante deles. No centro dela erguia-se a árvore dourada, majestosa, com um tronco tão largo que seriam necessárias dezenas de pessoas para abraçá-lo. Suas folhas brilhavam como pequenas estrelas, e seus galhos pareciam sustentar o próprio céu. Quando o barco tocou a margem, ninguém precisou dizer uma palavra. Os três desembarcaram. Assim que os pés de Daniel tocaram a terra, a lanterna que carregava emitiu um brilho intenso. A luz espalhou-se pelo chão, revelando um antigo caminho de pedras que conduzia até a árvore. Ao longo do caminho havia estátuas de homens, mulheres, crianças e idosos. Cada uma segurava uma pequena lanterna. Algumas estavam acesas, outras apagadas. Daniel perguntou: quem são eles? O guardião respondeu com respeito: não são reis nem heróis famosos. São pessoas comuns que, em algum momento de suas vidas, decidiram iluminar o caminho de outra pessoa. Professores, médicos, pescadores, pais, mães, amigos, desconhecidos que estenderam a mão quando alguém mais precisava. Helena caminhava emocionada. Ela reconheceu uma das estátuas.
Era igual ao velho pescador que Daniel havia encontrado na praia. Então o guardião sorriu. Sim, também foi um guardião da luz. Continuaram caminhando até chegarem à árvore. Em sua base havia uma pequena chama branca. Era simples, muito menor do que a grande chama que existia no topo do farol. Mesmo assim, iluminava toda a ilha. Daniel ajoelhou-se diante dela. Esta é a primeira chama, respondeu o guardião. Há muito tempo, quando o mundo parecia mergulhado no medo e na desesperança, uma única pessoa escolheu ajudar outra sem esperar nada em troca. Aquele gesto foi tão verdadeiro que deu origem a esta luz. Desde então, toda vez que alguém pratica um ato de bondade sincera, a chama cresce um pouco mais. Daniel observava fascinado. Então ela nunca foi criada por magia? O guardião balançou a cabeça. Não, ela nasceu da escolha humana de fazer o bem. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Durante anos acreditara que o farol era o centro de toda aquela força. Agora compreendia. O farol era apenas o mensageiro. A verdadeira fonte sempre estivera ali, na capacidade das pessoas de cuidarem umas das outras. Enquanto contemplavam a chama, um suave tremor percorreu a ilha. As folhas da árvore dourada começaram a cair lentamente. Cada folha transformava-se em uma pequena estrela antes de tocar o chão. Então, algo inesperado aconteceu. A primeira chama diminuiu. Depois diminuiu mais um pouco. Daniel arregalou os olhos. O que está acontecendo? O guardião observou a chama com preocupação. Pela primeira vez, sua expressão serena desapareceu. Há muito tempo isso não acontecia. Helena deu um passo à frente. Ela está se apagando? O velho respondeu em voz baixa. Não por falta de bondade, mas porque em algum lugar do mundo, alguém está espalhando tanta desesperança que a luz começou a enfraquecer. O céu, antes repleto de estrelas, foi lentamente coberto por nuvens escuras. Ao longe, ouviu-se um som profundo, semelhante ao de um sino quebrado. A ilha inteira mergulhou em um silêncio inquietante. Então uma sombra surgiu na outra extremidade da clareira, alta, envolta por um manto negro. Seu rosto permanecia escondido. Ela não caminhava. Parecia deslizar sobre o chão. Quando parou diante da árvore, uma voz grave ecoou pelo lugar. A esperança sempre foi mais frágil do que vocês imaginaram. Daniel apertou sua lanterna. Helena deu um passo à frente. E o guardião da luz, pela primeira vez em muitos anos, preparou-se para enfrentar um inimigo que acreditava ter desaparecido para sempre. Capítulo 18 – A sombra do esquecimento. O silêncio tomou conta da ilha. Nem o vento movia as folhas da grande árvore dourada. A figura envolta pelo manto negro permaneceu imóvel diante da primeira chama. Seu rosto continuava oculto, como se a própria escuridão o envolvesse. Daniel sentiu um frio percorrer o corpo. Mesmo assim, não recuou. O guardião da luz deu um passo à frente. Faz muito tempo. Sombra do esquecimento. A figura inclinou lentamente a cabeça. Sua voz era calma, quase triste. Mais tempo do que você consegue imaginar, velho amigo. Helena olhou surpresa para o guardião. Vocês se conhecem? Ele respondeu sem desviar os olhos da figura. Conheci, antes de existir o primeiro farol. Daniel arregalou os olhos. A sombra estendeu uma das mãos. Ela não possuía dedos definidos, apenas uma névoa escura que mudava de forma constantemente. Diga a eles quem eu fui. O guardião fechou os olhos por um instante. Depois falou. Há séculos existiam 2 viajantes que percorriam o mundo ajudando pessoas. Eu era um deles. O outro chamava-se Elias. Daniel ouviu atentamente. Caminhávamos juntos por cidades, montanhas e desertos. Levávamos esperança aos que sofriam. Mas com o passar dos anos, Elias começou a acreditar que o sofrimento das pessoas nunca teria fim. A sombra completou a história. E eu estava certo. Sua voz ecoou pela clareira. Toda vez que ajudávamos alguém, outro sofrimento surgia em outro lugar. Toda alegria parecia durar pouco. Passei a acreditar que a esperança era apenas um remédio temporário. Helena perguntou. Então você desistiu? A figura permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não desisti das pessoas. Desisti da esperança. Assim que pronunciou essas palavras, o céu escureceu ainda mais. A primeira chama diminuiu novamente. O guardião continuou. Quando Elias deixou de acreditar que a luz podia crescer, a escuridão encontrou espaço em seu coração. Ele não se tornou mau. Tornou-se vazio. A sombra abaixou a cabeça. E o vazio pode ser mais perigoso do que o ódio. Daniel observava tudo em silêncio. Não via crueldade naquela voz. Via tristeza. Uma tristeza tão profunda que parecia ter atravessado séculos. A sombra olhou para Daniel. Diga-me, garoto.
Você realmente acredita que uma boa ação pode mudar o mundo? Daniel pensou por alguns instantes. Depois respondeu: sozinha, talvez não, mas uma inspira a outra. E depois outra. Foi isso que aconteceu comigo. Se Helena não tivesse me ajudado, eu nunca teria chegado até aqui. A sombra não respondeu. Daniel continuou: quando perdi minha casa, achei que tudo tinha acabado. Mas alguém me estendeu a mão. Depois outra pessoa. Depois mais outra. Percebi que a esperança não é um grande milagre. Ela é construída por pequenos gestos. O silêncio voltou. Então aconteceu algo inesperado. Uma pequena rachadura surgiu no manto escuro da sombra. Por ela escapou um fino feixe de luz. Helena viu primeiro. Olhe, o guardião sorriu discretamente. Ainda existe luz nele. A sombra levou a mão ao peito. Parecia surpresa. Não, isso é impossível. A rachadura aumentou. Mais luz escapou. A voz antes grave começou a tremer. Por um breve instante, Daniel conseguiu ver um rosto humano escondido sob a escuridão. Era o rosto de um homem cansado, não de um monstro. O guardião aproximou-se lentamente. Elias, você nunca deixou de ser meu amigo. Você apenas se perdeu. Os olhos da sombra encheram-se de lágrimas. Uma única lágrima caiu sobre a terra. No mesmo instante, a primeira chama voltou a crescer um pouco. Mas antes que alguém pudesse comemorar, um estrondo sacudiu toda a ilha. A árvore dourada começou a balançar violentamente. O chão tremeu. Uma voz antiga, muito mais poderosa que a de Elias, ecoou das profundezas da terra. Se a esperança despertar novamente, o antigo pacto será quebrado. Todos ficaram imóveis. O guardião empalideceu. Helena percebeu sua preocupação. Que pacto é esse? O velho respondeu em voz baixa. Um segredo que nem mesmo eu queria que fosse revelado. E lentamente as raízes da árvore começaram a se abrir, revelando uma gigantesca porta de pedra escondida sob a ilha. Capítulo 19 – O Pacto da Primeira Luz. A gigantesca porta de pedra surgiu lentamente entre as raízes da árvore dourada. Era tão antiga que parecia ter sido moldada quando o próprio mundo ainda era jovem. Símbolos desconhecidos brilhavam em sua superfície, alternando entre dourado e azul. Daniel aproximou-se, mas o guardião ergueu a mão. Não chegue mais perto. Sua voz era firme. Helena nunca o havia visto tão preocupado. A sombra do esquecimento, ou melhor, Elias, também observava a porta em silêncio. Pela primeira vez, o medo aparecia em seu rosto. A voz que viera das profundezas voltou a ecoar. Quem guarda a esperança deve conhecer toda a verdade. As inscrições na porta começaram a brilhar. Então, uma a uma, as pedras deslizaram para os lados. Um vento antigo escapou da abertura, trazendo consigo o perfume de chuva, terra e flores, como se carregasse lembranças de milhares de anos. Lá dentro não havia ouro, nem tesouros. Havia um grande salão circular. No centro dele repousava um espelho de cristal. Seu brilho era tão intenso que ninguém conseguia olhar diretamente para sua superfície. O guardião respirou fundo. Este é o espelho da origem. Daniel perguntou. O que ele mostra? Não mostra quem somos. Mostra por que nos tornamos quem somos. Os três aproximaram-se lentamente. Quando Helena olhou para o espelho, viu a si mesma ainda criança, sentada na praia ao lado dos pais. Seu pai dizia: nunca tenha medo de dividir sua luz. Uma vela acesa pode acender centenas de outras sem perder sua própria chama. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Depois foi a vez de Elias. No espelho apareceu um jovem viajante ajudando pessoas por vilarejos distantes. Ele sorria com sinceridade, sem imaginar que um dia perderia a esperança. Ao ver aquela cena, Elias caiu de joelhos. Eu havia me esquecido. O guardião colocou a mão em seu ombro. A escuridão fez você esquecer quem era, mas nunca conseguiu apagar completamente sua bondade. Por fim, Daniel aproximou-se. O espelho brilhou. Ele esperava ver a enchente, ou sua infância, mas viu algo completamente diferente. Viu uma estrada longa. Ao longo dela caminhavam centenas de pessoas. Algumas eram crianças, outras idosos. Todas carregavam pequenas lanternas acesas. No fim da estrada havia um homem adulto, de cabelos grisalhos. Ele sorria enquanto ajudava o menino a se levantar depois de uma queda. Daniel percebeu algo surpreendente. O homem era ele mesmo, muitos anos no futuro. Ao seu redor, dezenas de pessoas também ensinavam, ajudavam e inspiravam outras. Era como uma corrente infinita de esperança. Daniel olhou para o guardião. Isso vai acontecer? O velho sorriu. Não, não, isso pode acontecer. O espelho nunca revela um destino. Revela a melhor possibilidade escondida dentro de cada pessoa.
Nesse instante, uma nova inscrição surgiu na base do espelho. A luz não escolhe seus guardiões. Ela escolhe aqueles que escolhem os outros. Daniel leu aquelas palavras lentamente. Sentiu que jamais as esqueceria. Mas então o salão voltou a tremer. O espelho começou a perder o brilho. Pequenas rachaduras apareceram em sua superfície. A voz misteriosa retornou, mais forte do que antes. A escolha precisa ser feita antes que a última chama se apague. A primeira chama do lado de fora voltou a enfraquecer. A árvore dourada perdeu dezenas de folhas de uma só vez. O guardião fechou os olhos. Sabia exatamente o que aquilo significava. Helena percebeu. Existe um preço, não existe? Ele respondeu lentamente. Existe. Para salvar a primeira chama, alguém precisará renunciar ao maior desejo do próprio coração. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Daniel olhou para Helena. Helena olhou para Elias. E Elias baixou a cabeça. Cada um sabia que em poucos instantes, teria de decidir o que estava disposto a sacrificar para que a esperança continuasse iluminando o mundo. Capítulo 20 – O sacrifício da luz. O salão permaneceu em silêncio. A única coisa que se ouvia era o som das rachaduras aumentando no espelho da origem. Lá fora a primeira chama tremulava cada vez mais fraca. As folhas douradas continuavam caindo da grande árvore, transformando-se em pequenas estrelas antes de desaparecerem. Daniel olhou para o guardião. Qual é o preço? O velho demorou alguns instantes para responder. Por fim, falou com a voz carregada de emoção. A primeira chama não pode ser alimentada por força nem por magia. Ela só renasce quando alguém entrega de livre vontade aquilo que considera mais precioso. Helena respirou fundo. Então basta um de nós fazer esse sacrifício? O guardião respondeu. Sim, mas quem o fizer nunca recuperará o que ofereceu. O silêncio voltou. Daniel abaixou a cabeça. Pensou em sua avó, em seus amigos, em Helena e em tudo que ainda sonhava viver. Helena fechou os olhos. Seu maior desejo era continuar ensinando, formando gerações, vendo seus alunos crescerem. Elias, por sua vez, permaneceu imóvel. Depois de tantos séculos consumido pela desesperança, havia acabado de reencontrar a luz dentro de si. Não queria perdê-la outra vez. Enquanto todos refletiam, Daniel caminhou lentamente até a primeira chama. A pequena luz tremia diante dele. Ele estendeu a mão. Helena deu um passo à frente. Daniel, espere. O garoto sorriu. Quando cheguei ao farol, eu achava que tinha perdido tudo, mas descobri que ainda podia escolher quem queria ser. Olhou para a chama. Se alguém precisa fazer isso, então que seja eu. Antes que pudesse tocar a luz, Elias segurou seu braço. Não. Daniel o encarou. O antigo viajante sorriu pela primeira vez em muitos séculos. Passei tempo demais espalhando desânimo. Se existe uma dívida a ser paga, ela é minha. O guardião aproximou-se. Elias. Ele balançou a cabeça. Não tente me impedir. Voltou-se para Daniel. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Vai ensinar outras pessoas a encontrar a esperança. Essa sempre foi a missão da luz. Depois olhou para Helena. E você mostrou que uma professora pode mudar destinos sem sequer perceber. Por fim, encarou o guardião. Os dois amigos trocaram um longo olhar. Não eram necessárias palavras. Elias caminhou até a primeira chama. Ajoelhou-se diante dela. Fechou os olhos. E disse apenas: ofereço meu maior desejo. Desejo descansar. Mas se minha permanência puder manter esta luz viva, aceitarei continuar caminhando enquanto existir alguém precisando de esperança. No instante em que terminou de falar, a primeira chama explodiu em um clarão dourado. Uma onda de luz percorreu toda a ilha. As folhas da árvore voltaram a nascer. As rachaduras do espelho da origem desapareceram. O céu escuro foi novamente preenchido por estrelas. A luz envolveu Elias por completo. Quando o brilho diminuiu, seu manto negro havia desaparecido. Em seu lugar estava novamente o antigo viajante. Os cabelos ainda eram grisalhos. O rosto trazia as marcas do tempo, mas seus olhos voltaram a refletir serenidade. O guardião sorriu emocionado. Bem-vindo de volta, meu velho amigo. Elias sorriu. Demorei muito para encontrar o caminho de casa. Naquele instante, milhares de lanternas espalhadas pelo mundo acenderam-se ao mesmo tempo. Pessoas que estavam prestes a desistir encontraram forças para dar mais um passo. Alguém decidiu pedir perdão. Outra pessoa escolheu ajudar um desconhecido. Uma criança sorriu para outra. Um professor incentivou um aluno. Uma mãe abraçou o filho. Nenhuma delas sabia por quê, mas a esperança voltava a percorrer o mundo. Daniel observava tudo em silêncio. Então compreendeu a maior lição de sua jornada. A esperança nunca depende de uma única pessoa.
Ela vive cada vez que alguém escolhe fazer o bem. O guardião voltou-se para Daniel e Helena. A segunda jornada termina aqui. Mas o trabalho de vocês está apenas começando. Ao longe, o farol do último horizonte brilhou como nunca. Sua luz atravessou o oceano, as montanhas e as cidades, alcançando lugares onde alguém, naquele exato instante, precisava acreditar que um novo começo ainda era possível. Terceira jornada. Capítulo 21, quando a luz desaparece. O tempo passou. Não como antes, agora ele parecia caminhar junto com as pessoas. Daniel cresceu. Helena envelheceu com dignidade, continuando a ensinar não só na escola, mas em cada conversa, em cada silêncio e em cada gesto simples. E o mundo parecia mais leve. Mas a luz nem sempre permanece visível. Numa noite sem lua, o farol do último horizonte apagou. Sem explosão. Sem aviso. Apenas silêncio. No mesmo instante, pessoas em diferentes lugares do mundo sentiram algo estranho. Uma dúvida pequena, quase imperceptível, como se uma certeza antiga tivesse sido esquecida. Daniel, agora adulto, estava em uma sala cheia de livros quando sentiu. Parou o que fazia. A luz sumiu. Helena, já idosa, levantou os olhos de um caderno que corrigia. Sua mão tremeu levemente. Não sumiu, ela foi escondida. Elias, o antigo viajante, estava longe, em uma estrada desconhecida. Ele também sentiu. Fechou os olhos. Alguém a fechou. Naquela mesma noite, o céu sobre o oceano mudou. As estrelas não desapareceram, mas pareciam mais distantes, como se algo estivesse entre elas e o mundo. E então aconteceu. Um novo símbolo surgiu no horizonte. Não era o farol. Era algo diferente. Uma estrutura escura, alta, sem luz, que parecia absorver tudo ao seu redor. Daniel ficou de pé imediatamente. Isso não é o farol do último horizonte. Helena respondeu baixo. Não. É o que acontece quando alguém tenta controlar a luz, em vez de compartilhá-la. Elias apareceu na porta da casa deles naquela mesma madrugada. Sem bater. Como se sempre soubesse onde ir. A chama foi selada. Daniel franziu a testa. Quem faria isso? Elias respondeu com um peso na voz. Alguém que acredita que esperança demais enfraquece o mundo. Helena fechou o caderno lentamente. Ou alguém que perdeu algo e acha que ninguém mais deve sentir. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Então Elias falou de novo. Não é o mesmo farol. É o seu reflexo distorcido. Chamamos isso de o farol invertido. Daniel sentiu um arrepio. Então, ainda existe luz lá dentro? Elias olhou para o horizonte escuro. Existe, mas está presa. Helena levantou-se com dificuldade, apoiando-se na mesa. Então teremos que ir até lá. Daniel já sabia a resposta antes mesmo de pensar. Nós vamos. Elias assentiu. Mas desta vez, o caminho não será guiado por provas. Será guiado por perdas. A lanterna de Daniel, guardada há anos, brilhou de forma fraca pela primeira vez em muito tempo. Como se estivesse com medo. Como se estivesse avisando. E no horizonte, o farol invertido começou a pulsar lentamente. Como um coração que não queria ser encontrado. Capítulo 22, o farol invertido. O barco não avançava como antes. Desta vez, parecia resistir ao próprio destino. Daniel, Helena e Elias estavam sentados em silêncio enquanto o oceano escuro os levava em direção ao farol invertido. Não havia estrelas guiando o caminho. Apenas aquela estrutura sombria no horizonte, crescendo lentamente como uma ferida no céu. Helena segurava um pequeno caderno contra o peito. Daniel mantinha a lanterna apagada. Elias observava o mar sem piscar. Ele está nos observando, disse Elias, sem desviar o olhar. Daniel franziu a testa. O farol? Elias respondeu. Não o farol. O que está dentro dele? Helena fechou os olhos por um instante. A última vez que senti algo assim, foi quando a esperança começou a se dividir. O barco balançou levemente. E então, sem aviso, o silêncio do mar foi quebrado. Um som profundo ecoou do horizonte. Não era uma explosão. Era como se algo estivesse respirando. O farol invertido se revelou completamente. Ele não emitia luz. Absorvia. Tudo ao redor parecia mais escuro perto dele, como se até a noite perdesse força. Quando o barco encostou na estrutura de pedra negra, uma ponte surgiu sozinha, conectando-os à entrada. Daniel foi o primeiro a pisar. A madeira do cais parecia fria demais, quase viva. Helena seguiu logo atrás. Elias fechou o caminho. A porta do farol se abriu sem resistência. Mas não havia escadas, nem salões iluminados. Havia apenas um corredor longo feito de espelhos quebrados. Cada fragmento mostrava algo diferente. Daniel sozinho. Helena desistindo de ensinar. Elias voltando a ser sombra. Helena parou.
Ele não mostra o presente. Daniel completou. Ele tenta nos convencer de que já perdemos. Elias respirou fundo. É assim que ele vence. No fundo do corredor, uma voz surgiu. Calma. Familiar. Perigosa. Vocês vieram mesmo assim? Os espelhos começaram a se reorganizar. Os cacos se juntaram. E no final do corredor, uma figura apareceu. Não era encapuzada desta vez. Era clara. Demasiado clara. Como se fosse feita de ausência de sombra. Eu sou o guardião da neutralidade. A voz não tinha emoção. A esperança cria sofrimento quando não pode ser sustentada. Então eu a removo antes que machuque mais pessoas. Daniel deu um passo à frente. Isso não é proteção. A figura respondeu. É prevenção. Helena olhou ao redor. Você não está salvando o mundo. Está apagando escolhas. A entidade inclinou a cabeça. Escolhas geram dor, e dor gera caos. Elias finalmente falou. E sem escolhas não existe vida. O silêncio pesou. O farol invertido pareceu reagir. As paredes começaram a fechar lentamente. Como se o lugar estivesse respirando. A figura abriu os braços. Então provem o contrário. Atrás dela, os espelhos começaram a mostrar um único cenário. O mundo inteiro sem esperança. Sem conflitos. Sem tristeza. Mas também sem amor. Sem vínculos. Sem movimento. Daniel sentiu o coração apertar. Helena sussurrou. Isso não é paz. Elias respondeu. É ausência. A entidade avançou um passo. Escolham. Ou deixem que tudo pare. O corredor começou a desmoronar em silêncio. E pela primeira vez na jornada inteira, não havia prova a resolver. Só uma decisão impossível. Capítulo 23. A escolha impossível. O corredor de espelhos tremia. Cada fragmento refletia um mundo sem dor e sem vida verdadeira. Era um silêncio perfeito demais, como se o próprio universo tivesse parado de respirar. Daniel apertou a lanterna com força. Ela tremia em sua mão, não por medo apenas, mas como se estivesse reagindo àquele lugar. Helena olhou para a entidade. Você chama isso de equilíbrio, mas está apagando o que nos torna humanos. A figura respondeu sem emoção. O que vocês chamam de humanidade é instabilidade. Elias deu um passo à frente. Instabilidade é o que permite mudança. A entidade inclinou a cabeça. E mudança é o que cria sofrimento. O chão começou a se abrir em linhas de luz apagada, como rachaduras de um mundo que estava sendo desfeito aos poucos. Daniel olhou para os espelhos. De repente viu algo diferente. Não era um mundo sem esperança. Era algo mais íntimo. Ele viu Helena desistindo de tudo. Viu Elias retornando ao vazio. E viu ele mesmo, escolhendo não vir ao farol. Uma vida inteira sem dor, sem perda, sem medo, sem crescimento. Por um segundo, aquilo pareceu tentador. Silêncio. Conforto. Nada quebrado. A entidade percebeu. Você entende agora. Daniel fechou os olhos. Respirou fundo. E respondeu. Sim, entendo. Helena o encarou surpresa. Ele continuou. Sem dor, não existe medo. Sem medo, não existe coragem. Sem perda, não existe amor verdadeiro. Abriu os olhos. Você não está oferecendo paz. Está oferecendo vazio. O corredor estremeceu mais forte. A entidade recuou meio passo. Elias olhou para Daniel com seriedade. Essa é a resposta certa, mas não resolve o problema. Daniel entendeu imediatamente. Porque ele não vai parar. Helena completou. Ele só sabe apagar. A entidade levantou a mão. Os espelhos começaram a se fechar como portas. Então tudo será encerrado. O farol invertido começou a colapsar. Mas, nesse instante, algo inesperado aconteceu. A lanterna de Daniel brilhou com força total. E não apenas a dele. A lanterna de Helena também. E à distância, algo respondeu. Elias fechou os olhos. Não. Mas já era tarde. Uma luz antiga atravessou o mar. Uma luz familiar. A primeira chama. Mesmo enfraquecida, mesmo distante, havia respondido ao chamado. O corredor parou de colapsar por um instante. A entidade hesitou. Impossível. Helena sussurrou. A esperança não foi apagada. Ela foi espalhada. Daniel deu um passo à frente. Você não pode controlar tudo, porque ninguém controla aquilo que vive nas pessoas. Elias estendeu a mão. Ainda há escolhas sendo feitas lá fora. A entidade começou a perder estabilidade. Os espelhos racharam de vez. E pela primeira vez, uma emoção surgiu em sua voz. Não era raiva, nem medo. Era dúvida. Se eu parar de apagar, o que resta de mim? Silêncio. Daniel respondeu. Escolha. O farol invertido tremeu inteiro. E pela primeira vez não havia mais uma estrutura segurando tudo. Só uma consciência diante do próprio vazio. E uma decisão que mudaria tudo.
Capítulo 23. A escolha impossível. O corredor de espelhos tremia. Cada fragmento refletia um mundo sem dor e sem vida verdadeira. Era um silêncio perfeito demais, como se o próprio universo tivesse parado de respirar. Daniel apertou a lanterna com força. Ela tremia em sua mão, não por medo apenas, mas como se estivesse reagindo àquele lugar. Helena olhou para a entidade. Você chama isso de equilíbrio, mas está apagando o que nos torna humanos. A figura respondeu sem emoção. O que vocês chamam de humanidade é instabilidade. Elias deu um passo à frente. Instabilidade é o que permite mudança. A entidade inclinou a cabeça. E mudança é o que cria sofrimento. O chão começou a se abrir em linhas de luz apagada, como rachaduras de um mundo que estava sendo desfeito aos poucos. Daniel olhou para os espelhos. De repente viu algo diferente. Não era um mundo sem esperança. Era algo mais íntimo. Ele viu Helena desistindo de tudo. Viu Elias retornando ao vazio. E viu ele mesmo, escolhendo não vir ao farol. Uma vida inteira sem dor, sem perda, sem medo, sem crescimento. Por um segundo, aquilo pareceu tentador. Silêncio. Conforto. Nada quebrado. A entidade percebeu. Você entende agora. Daniel fechou os olhos. Respirou fundo. E respondeu. Sim, entendo. Helena o encarou surpresa. Ele continuou. Sem dor, não existe medo. Sem medo, não existe coragem. Sem perda, não existe amor verdadeiro. Abriu os olhos. Você não está oferecendo paz. Está oferecendo vazio. O corredor estremeceu mais forte. A entidade recuou meio passo. Elias olhou para Daniel com seriedade. Essa é a resposta certa, mas não resolve o problema. Daniel entendeu imediatamente. Porque ele não vai parar. Helena completou. Ele só sabe apagar. A entidade levantou a mão. Os espelhos começaram a se fechar como portas. Então tudo será encerrado. O farol invertido começou a colapsar. Mas, nesse instante, algo inesperado aconteceu. A lanterna de Daniel brilhou com força total. E não apenas a dele. A lanterna de Helena também. E à distância, algo respondeu. Elias fechou os olhos. Não. Mas já era tarde. Uma luz antiga atravessou o mar. Uma luz familiar. A primeira chama. Mesmo enfraquecida, mesmo distante, havia respondido ao chamado. O corredor parou de colapsar por um instante. A entidade hesitou. Impossível. Helena sussurrou. A esperança não foi apagada. Ela foi espalhada. Daniel deu um passo à frente. Você não pode controlar tudo, porque ninguém controla aquilo que vive nas pessoas. Elias estendeu a mão. Ainda há escolhas sendo feitas lá fora. A entidade começou a perder estabilidade. Os espelhos racharam de vez. E pela primeira vez, uma emoção surgiu em sua voz. Não era raiva, nem medo. Era dúvida. Se eu parar de apagar, o que resta de mim? Silêncio. Daniel respondeu. Escolha. O farol invertido tremeu inteiro. E pela primeira vez não havia mais uma estrutura segurando tudo. Só uma consciência diante do próprio vazio. E uma decisão que mudaria tudo. Capítulo 25. A origem do primeiro guardião. A passagem que se abriu no centro do farol invertido não levava para cima nem para fora. Levantava para dentro. Era um corredor feito de luz sólida, como se o próprio tempo tivesse sido dobrado e guardado ali. Daniel foi o primeiro a entrar. Helena o seguiu sem hesitar. Elias veio por último, com o olhar mais sério do que em qualquer outro momento da jornada. A entidade do farol invertido permaneceu na entrada. Não os impediu. Apenas observou. Agora não como juíza, mas como alguém que finalmente começava a aprender. Eu sinto, ela murmurou, que isso não é um fim. Elias respondeu sem olhar para trás. Não é. É um começo antigo. O corredor se abriu em uma imensa câmara subterrânea. No centro, havia uma estrutura circular semelhante a um observatório. Mas não havia telescópios. Havia memórias. Flutuando no ar. Como fragmentos vivos do passado. Helena parou emocionada. Isso, são vidas? Elias assentiu. São escolhas que deram origem ao primeiro guardião. Daniel observou uma das memórias mais próximas. Nela, um jovem caminhava sozinho por uma cidade.